Olá, você chegou ao canal Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E hoje nós vamos partilhar a história de Sara na Bíblia. Quem foi Sara na Bíblia? Sara foi a esposa de Abraão e mãe de Isaque. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Neste vídeo, conheceremos tudo sobre quem foi Sara na Bíblia. O nome Sara significa princesa. Antes de ter seu nome trocado, Sara se chamava Sarai, que também significa princesa. Vale dizer que há também outra Sara citada na Bíblia, a filha de Aser, Números 26:46. Embora seu nome apareça escrito como Sera. A história de Sara. Como já dissemos, Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte do pai, Terá, como diz em Gênesis 20:12. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando à terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Sara e Abraão no Egito. Devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito, como diz em Gênesis 12, versículo 10 a 11. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo por sua vida, pedir que ela apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para seu harém. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse a Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito, como diz em Gênesis 12, versículo 12 ao 20. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a este aconteceu. Abraão, mais uma vez, ocultou a informação de que Sara era sua esposa. O fato ocorreu em relação a Abimeleque, rei de Gerar. Neste caso, Deus avisou a Abimeleque, em sonhos, que Sara era esposa de Abraão, e caso não respeitasse essa condição, ele seria fatalmente penalizado. Prontamente, Abimeleque procurou Abraão e o questionou acerca de sua atitude. Abimeleque devolveu Sara a Abraão, e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. E isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre um povo pagão antes da convocação divina. De acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa e irmã representava uma posição social ainda mais elevada, e segundo os textos de Nuso, o vínculo do casamento era considerado mais solene. Sara, Agar e a tristeza da esterilidade. Sara era estéril e tal condição era um sofrimento contínuo para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Sara então incentivou Abraão a ter um filho com sua serva pessoal, Agar, uma jovem egípcia, como diz em Gênesis 16, do 1 ao 3. Para tanto, Sara utilizou o costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Tal mulher, geralmente, era uma criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns da Mesopotâmia, quando tratou a Agar de forma muito dura por esta tê-la desprezado,
por conta de sua esterilidade, como diz em Gênesis 16:4. Sara e as promessas de Deus. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano, e que, tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi onde seu nome foi mudado, juntamente com o de seu marido, como diz em Gênesis 17, versículo 17, e Gênesis 18, de 9 a 15. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de se cumprir haja vista sua idade. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí, a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada, e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaque. Após o nascimento de Isaque, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa de desmame de Isaque, Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaque não precisasse dividir sua herança com o meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho, como diz em Gênesis 17, de 23 a 26. A morte de Sara. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu e foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Macpela, como diz em Gênesis 23. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que possui sua idade registrada por ocasião de sua morte. Sara no Antigo e Novo Testamento. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2, como um exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz a nação israelita. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara direta e indiretamente, na carta aos Romanos, capítulo 4, 19. Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justiça, além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa, em Romanos 9, versículo 9. Na Epístola a Gálatas, capítulo 4, do 21 a 31, Paulo se referiu a Sara indiretamente, ou seja, não citou seu nome, numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. O apóstolo Pedro também mencionou Sara como exemplo de esposa, em 1 Pedro 3,6. E o escritor da Epístola aos Hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 11. E essa é a história de Sara contada pela Bíblia. Espero que tenha gostado, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo.